Show. Então, estou aqui na chamada com o Yuri. O Yuri é nosso mais novo desenvolvedor do time. Estou criando aqui com ele o nosso time de SRE. Né? Então, a ideia é dessa conversa aqui é a gente falar um pouco sobre a estrutura do MiSalva como um todo. Tá? Então, falar como funcionam os micro frontends do MiSalva, como que eles se comunicam com o nosso back-end, quais camadas que tem intermediário, onde que tudo isso está hospedado, e assim por diante. Então, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a tela, já. Beleza. Então, eu tô aqui no missal.com. Deixa eu botar aqui o /b, que como tá com o teste AB rolando. Isso aqui eu tô na nossa home do Missalva, tá? Então, tipo, temos aqui um teste AB rolando, então a home sem nada, ele, dependendo do usuário, ele bota modal na frente, dependendo do usuário não bota, então a gente está rodando um teste AB ali com o Optimize, então o /B ele vai a home sem nenhum teste, então no e cru. Então, esse projeto aqui, por exemplo, a gente tem aqui um bannerzinho rolando aqui em cima, a gente tem aqui divididinho por seções e tal, o logo centralizado, ó, aqui, tipo, os links centralizados aqui no meio, não tem um header aqui e tal, é uma página bem limpa, que tem aqui algumas animaçõezinhas e tudo mais. Essa página aqui é uma das páginas que a gente tem no MiSalva, inclusive é um dos frontends que a gente tem no MiSalva, tá? A gente tem algumas páginas que a gente chama de landing pages, e as landing pages nossas, que são as páginas de pouso ali do estudante, como primeira visualização do MiSalva. Normalmente eles vão chegar ali na home, ou vão chegar numa página promocional específica de alguma coisa e tal. Então, dentro do MiSalva.com mesmo, a gente tem ainda algumas /nem/ alguma coisa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, /nem/ redação. É uma outra landing page também, divididinha por seções e tal. Muda um pouquinho as fontes, porque essa aqui está no nosso modelo antigo, mas essa aqui está muito mais próxima da maioria das nossas landing pages que a gente tem hoje em dia. Inclusive, a gente vai trocar a home para landing page para o projeto antigo também. Então, também, mais ou menos a mesma ideia. Vai ter aqui dividido por sessões, um pouquinho de animação em alguns casos e tudo mais. Nossos pacotes listados ali. A gente tem aqui uma landing page que é o simulado. Aqui também, divididinho por sessão e tal, a pessoa não precisa estar logada para acessar nada, e assim por diante. Todas têm mais ou menos a mesma estrutura, sempre tem aqui um rodapézinho. Algumas das landing pages elas têm um header, outras não. Acho que, pelo visto, todas estão sem header no momento, mas isso aqui é a estrutura das nossas landing pages, tá? Então, /nem/ alguma coisa, normalmente uma landing page nossa, /nem, por exemplo, /nem simulado, /nem redação e tal aqui, são tudo landing pages nossas. A gente tem uma lista bem grande de landing pages, então se for lá no nosso admin, infelizmente a gente não passou ainda lá por todas todo o onboarding do admin para ver essa seção aqui, que a título só deve estar aqui com a parte de redações aqui do ladinho no admin, né? Então, a ideia aqui é mostrar, tipo, todos esses caras aqui são landing pages que a gente tem, então a gente tem ali /nem, /desafio, /enseja, /indicação e tal, então a gente tem um monte de landing pages aqui que foram criadas ao longo dos tempos. O marketing usa essas landing pages para comunicar alguma coisa específica, então quando fazem uma publicidade em algum lugar, às vezes mandam para uma landing page ou para outra, e assim por diante. A maioria são landing pages de Enem, mas temos algumas landing pages específicas aqui também que foram geradas, Black Friday, ali em novembro a gente sempre faz uma landing page para Black Friday e assim por diante. Tá? Isso nas nossas landing pages. Então, essa aqui é uma landing page, Enem /redação e tudo mais, todos aqueles caras são landing pages. Todos eles são muito parecidos, são divididos por seções e assim por diante. Temos também a parte interna da plataforma, Enem e vestibulares, barra alguma coisa. Então, a gente tem aqui o Enem vestibulares, /simulado, por exemplo.
Vamos para matérias. Tá, vamos para dentro da plataforma. Vamos entrar na plataforma. Vou entrar. Eu vou mostrar o nosso painel. O nosso painel ele já está agora com o novo formato, ele já está com o nosso novo design system, então ele já aceita o Dark Mode, o meu computador está configurado para Dark Mode, e consequentemente o nosso site, a nossa plataforma está com o Dark Mode. Deixa eu trocar aqui o meu PC aqui, System Preferences, para que ele fique sem o Dark Mode, para que a gente veja como a maioria dos estudantes vem, tá? Então aqui a gente vai ver como a maioria dos estudantes vem, sem Dark Mode, tá? Então, esse aqui é o layout padrão do... Modo Light. Então, esse aqui é o layout padrão do Me Salva, o novo layout padrão do Me Salva. Então, navegando aqui pela sidebar, a gente vai para várias funcionalidades do Me Salva, por exemplo, aqui o barra matérias, a gente vai aqui para o plano de estudos, que são conteúdos personalizados para o estudante, as aulas que estão rolando ao vivo agora, por exemplo, agora mesmo está rolando uma aula. Se a gente for entrar para dentro do barra matérias, por exemplo, a gente vai começar a entrar para o nosso antigo design system, tá? Então, no passado, a gente tinha um outro padrão de design, a gente tinha padrões diferentes para botão, padrões diferentes para os ícones, os cantos eram mais quadrados, e assim por diante, tinha várias coisas que eram diferentes. Então, a gente tem esse header aqui em cima, a gente tem uma sidebar bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Daí a gente tem aqui a gente tem, além de ter a sidebar, a gente tem links em cima aqui, então isso aqui confundia bastante estudante de, tá, mas é aqui em cima, eu navego por cima, eu navego por baixo, no fim das contas tem os mesmos links e tal, por isso que a gente acabou mudando também o layout. Essa página aqui, ela tem aqui algumas ações, por exemplo, eu vou para dentro de um módulo, eu estou listando aqui capítulos de estudo, e aqui dentro de cada capítulo eu tenho um módulo de estudo. Então, entrando para esse módulo de estudo, eu continuo no mesmo design, ainda tem aquele header superior lá com os mesmos links, mas a sidebar ela saiu. Porque a ideia aqui é chegar no console de aula, a gente chama de console de aula, que é onde a pessoa assiste uma aula, onde ela vê um vídeo, onde ela responde um exercício, vê uma redação. Então, aqui é a introdução para o console de aula. Entrando aqui, é de fato o vídeo que a pessoa está assistindo. Então, aqui nesse vídeo vai ter aqui o vídeo rodando, mas também vai ter aqui uma sessão de comentários, uma descrição para a aula, a pessoa vai poder votar nas aulas, ela pode reportar que essa aula aqui está com erro por algum motivo, ela pode comunicar a gente que ela está com problema, ou ela pode dar um feedback sobre essa aula, e assim por diante. Nos exercícios também, estrutura parecida. Então, tem aqui o votar, tem a questão do reporte da aula. Tem uma questão de dificuldade, os exercícios eles têm dificuldade, então, quanto mais difícil o exercício, mais bolinhas tem aqui para informar o estudante sobre a dificuldade do exercício, de uma forma bem simples. Então, tudo isso aqui representa ali o nosso console de aulas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que também seja de console da plataforma antiga. Acho que não. Acho que a gente já está migrando quase todas as coisas para a plataforma nova. Então, isso aqui é a plataforma antiga. Então, tudo for barra Enem vestibulares, barra alguma coisa, vai estar dentro da plataforma antiga. Nossa. Então, se for ali para o painel, por exemplo, a gente vai para o barra app, barra alguma coisa. Se eu for ver aqui a lista de matérias, barra app, barra alguma coisa. Plano de estudo, barra app, barra plano de estudos. Barra app, barra redação. Barra app, barra exercícios e provas. Então, todas as coisas que estão no novo Design System estão dentro de barra app, barra alguma coisa. Coisas que estão dentro da plataforma antiga. Então, aqui, por exemplo, em barra Enem, vestibulares, barra exercícios e barra matemática. Então, isso aqui voltou de novo para o Design System antigo. Tá? Então, quando eu navego do Design System antigo para o Design System antigo, eu faço uma navegação suave. Tá? Então, aqui já carregou CSS, já carregou os principais dados de JavaScript. Então, se eu chegar aqui na navegação, não vai ter muita coisa. Ele ainda vai baixar alguns conteúdos, mas ele vai baixar muito menos conteúdo do que ele baixaria se ele estivesse pulando de uma página para outra. O CSS, nenhum arquivo CSS foi baixado aqui, por exemplo. Se eu recarregar a página, ele vai recarregar de novo o arquivo CSS, porque eu estou no mesmo projeto. Se eu for, por exemplo, para outra página, se eu for lá para o painel, eu vou carregar vários arquivos, inclusive
ali, tipo, os arquivos de CSS, de JavaScript, por exemplo, aqui, carreguei CSS novos e tudo mais, fontes. Se eu for para uma página interna aqui do plano de estudos, não, quer ver? Página interna do plano de estudos, aqui. Nenhum arquivo de CSS foi carregado, por exemplo, porque todo arquivo de CSS já foram carregados. Estou usando aqui o CSS como exemplo para deixar claro que é o mesmo, quando eu estou no mesmo projeto, é só não tem uma recarga, não pula de uma página para outra. Ele só carrega o conteúdo que muda de uma página para outra. Tá? Quando eu vou de um projeto para o outro, então se eu for aqui para dentro, ou se eu for em outro link, perfil, por exemplo, perfil está no projeto antigo. Então, aqui eu vou pular, vou carregar todo o CSS de novo, do CSS do projeto antigo, eu vou baixar a base do JavaScript do projeto antigo, e assim por diante. Deu até erro aqui no login. Então, tá aqui, carregou tudo no formato antigo. Então, mostrei aqui landing pages. Na verdade, tem dois tipos de landing page hoje em dia. Tem a landing page da nossa home, que foi feito em parceria com uma agência de marketing que foi a Supersonic. Então, a gente chama a home nossa da home Supersonic lá, porque ela foi feita num projeto que foi entregue por eles. Hoje a gente dá manutenção no projeto e tudo mais, mas como ele foi feito por eles, o nome do projeto lá no GitHub é Supersonic. Além da landing page da Supersonic ali, que é a home, temos também as landing pages secundárias ali, o /nem /simulado, /nem /redação, /nem /alguma coisa e tal. Todas essas landing pages também são dos nossos projetos. E todas elas estão num outro projeto. Então, temos o projeto do Supersonic, o projeto do Front LPs, temos o projeto antigo nosso, que é o Front Plataforma, que é esse layout aqui, que tem esse header em cima, que é o que tem o console de aulas, que tem essa sidebar antiga. E temos o novo projeto ali, que é o do novo Design System, que por enquanto a gente está chamando ali no GitHub de Front Plataforma Next, porque ele foi feito com base no Next.js, nova versão e tudo mais, mas ele certamente a gente vai trocar ele para o novo Design System, ou alguma coisa que remeta ao novo Design System. Né? Tudo isso é gerenciado pelas URLs. Tá? Toda essa estrutura de front-ends que a gente está falando aqui, todas elas acessam um projeto ou outro de acordo com a URL que está sendo chamada. Daí, para isso, a gente tem lá na nossa AWS, a gente tem um CloudFront que a gente coloca na frente. A gente está administrando todas essas formas de acesso ao CloudFront que está te permitindo, né? Isso aí. Então, começando a falar um pouquinho sobre estrutura de máquinas e tal, na AWS a gente tem 4 contas, tá? A gente tem a organização do Me Salva, e a organização do Me Salva tem 4 contas. Então, temos aqui a de gestão de pagamentos só, então, no fim das contas, isso aqui é só o time de financeiro que acaba olhando para ela, ela é a pai de todas as outras, ele é a mãe, a plataforma mãe de todas as outras. Então, todas essas aqui, na verdade, estão abaixo dessa, porque todas essas aqui geram gasto para essa. Né? Daí quem... Perfeito. Então, exatamente o modo administrativo de companhia. Isso. Então, no fim das contas, o time de financeiro abre essa conta aqui todos os meses, paga o boleto e segue a vida. Essas outras aqui, a gente tem aqui por recomendação da AWS, a gente tem a conta de produção, então todas as máquinas que a gente tem hoje em dia estão em produção, Missalva.com, ali estão dentro dessa conta. A gente tem uma conta de desenvolvimento, então todas as contas que a gente for fazer ali de QA, nossas ali, ainda não tá vazio, a gente está ainda passando as coisas para cá, mas a ideia é que a gente comece a botar todas as máquinas que a gente usa para desenvolvimento ali, as máquinas de homologação, as máquinas de teste para cada um dos PRs ali, usando o Bitflow, todas elas entrem nesse ambiente. E o sandbox é a caixa de areia para fazer merdinha, tá? Então, basicamente esse projeto aqui serve. Vamos fazer um novo projeto. A gente pede créditos para a AWS. A AWS, tá. Esse projeto aqui, qual é o impacto desse projeto? O que vocês pretendem fazer e tal? Tá. Então,
tá aqui, tem créditos para vocês testarem esse projeto, isso com a parceria com eles nos liberam bastante coisa para a gente testar inovações, tá? Então eles têm uma porta de entrada muito forte para inovação. Só uma dúvida, a Sandbox de vocês é horário livre ou determinados horários? É livre, é livre. Livre. Tá. Beleza. Então, essa é a nossa composição de máquinas, de organização. Vamos olhar aqui para dentro de produção. Então, todo o nosso sistema agora ele tá sendo gerenciado via SSO. Então, acabei de entrar aqui no sistema e se eu entrar aqui, eu vou entrar no console, no console de produção. Se eu quiser fazer qualquer comando programático ali na AWS, eu tenho aqui os comandos de linha, que eu vou usar esse access key aqui, o ID, a chave, token aqui, eu posso usar tudo isso aqui no meu usuário local na minha máquina, fazer scripts, rodar qualquer coisa. O acesso dura por 4 horas e depois ele rotaciona isso aqui. Então, eu não tem problema nenhum em estar gravando essa live aqui, a tela aqui, porque eu sei que quando isso aqui for pro ar, essa chave nem vão ler mais, tá? Então, tudo isso para acessar programaticamente. Então, se quiser fazer qualquer script e tudo mais, tem que logar via SSO aqui, tu vai ganhar uma autorização e vai poder fazer os scripts. Entrando no console, temos aqui alguns recursos que a gente mais usa no MiSalva, dos recursos que a gente mais usa. A gente vai ter ali o S3, todos esses JSONs que depois eu falo sobre os JSONs ali que a gente gera. Já em reuniões. Que a gente gera as páginas. Todos eles estão dentro do S3, mas as imagens do usuário, quando tu foi lá no MiSalva, configura tua carinha ali, botou tua fotinho no MiSalva, a gente subiu a tua foto dentro do bucket do S3 lá aqui na AWS. Além do S3, a gente tem aqui o CloudFront, que ele vai fazer, basicamente, o que o CloudFront faz, ele é uma porta de entrada para qualquer coisa. Então, recebeu uma URL ali, ele vai gerenciar. Mando para tal lugar, mando para outro lugar, faço cache desse lugar. Então, ele pode dizer, o CloudFront, ele é uma rede de máquinas distribuída. Então, extensão de URL, exatamente. Isso aí. Então, no fim das contas, se a gente configurar ali uma camada de cache forte ali para qualquer requisição, imagina que chegasse no MiSalva.com e a gente tivesse uma camada de cache forte no MiSalva.com. Imagina que alguém chegou aqui de Florianópolis, foi acessar o MiSalva. Vai tentar ver se tem algum centro de distribuição da AWS. Aqui em Floripa, não tem. Vai para São Paulo. Tem em São Paulo? Tem. Beleza. Tem um cache em São Paulo? Não tem cache em São Paulo. Vai para a máquina onde está hospedado. O nosso S3 está hospedado em North Virginia, provavelmente. Tá, beleza. Então ele vai até North Virginia, volta para São Paulo, cria cache em São Paulo, volta para a máquina da pessoa. A outra pessoa que tá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ali, vai tentar acessar esse mesmo arquivo, vai para São Paulo, já tem cache? Tem, devolve. Pronto, vai ser muito mais rápido. Nem tudo a gente configura cache para todos os lados, cache dá muito dor de cabeça em alguns casos, então a gente gerencia cache dependendo do caso e dependendo dependendo da rota. Né? Que eu falar? O Ad Location, esse é o serviço de Ad Location, né, da AWS. Isso. Então, era essa pergunta que eu ia fazer. O Ad Location que vocês contrataram não está a nível global, tem segmentos, então segmentado. Não, o Ad Location tá a nível global, só que a AWS em si não tem Ad Location em todos os lugares, ela tem alguns spots espalhados pelo mundo aí, inclusive a gente usava antes a concorrente da AWS, que era a GoCache. GoCache. Porque ela tinha mais centros de distribuição e porque era mais barato, porque era BR, né? Então era uma... Mas como a gente entrou pro programa da Arco de incentivo com a AWS, então o CloudFront da AWS ficou muito mais barato do que o outro, a gente voltou para ele. Então, falei do S3, falei do CloudFront, além do CloudFront, o Route 53. Todos os domínios do MiSalva estão dentro
da AWS, consequentemente estão dentro do Route 53. Então, o que o Route 53 faz? Tá? Então, aqui a gente tem aqui configurado algumas zonas, tá? Então, a gente tem aqui 6 zonas do MiSalvo, são os domínios que o MiSalvo tem. Na verdade, a gente tem mais, tem alguns que não estão aqui, mas misalvo.com.br, .com, plataforma MS, plataforma ms.com, misalvo.net, misalvo.org, todos esses são domínios do MiSalva, e a gente pode escolher o que a gente faz com todos esses domínios, seja para mandar e-mail, seja para os subdomínios ali. Então, www.misalvo.com faz uma coisa, mas admin.misalvo.com vai para outro lugar. Então, é por aqui que a gente gerencia para onde que vai. Então, só o misalvo.com, que é o nosso principal domínio, que a gente não usa, praticamente todos os outros que direcionam para o misalvo.com, a não ser o plataforma MS, que daí é o misalvo para escolas. Então, esses dois aqui são os únicos que a gente usa de fato. Então, o misalvo.com, temos aqui 186 subdomínios, ou zonas, ou pelo menos entradas dentro do nosso DNS. E daí aqui vai estar ali o admin.misalvo.com, a gente tem ali o engenharia.misalvo.com, que a gente já descontinuou, a gente tem vários, blog.misalvo.com, fórum.misalvo.com, todas esses links aí vão para alguma máquina, seja da AWS ou de fora. Tá? Então, por exemplo, medicina.misalvo.com não fica na AWS. Medicina.misalvo.com ele é uma plataforma externa em WordPress. Então, se a gente for aqui, medicina.misalvo.com, isso aqui é um WordPress. Tá? Então, o Lucão entrou dentro do time para tocar o WordPress, por exemplo. Então, hoje ele toca ali as coisas de front-end também, mas isso aqui era a primeira coisa que ele tocou. Então, temos aqui o Medicina, temos também o Particulares, acho. Particulares. Isso aí. Então, de aulas particulares, tá? Então, também é um WordPress. Então, aqui no Route 53, escolhe, tal subdomínio vai para tal máquina, para tal IP, para tal DNS. Uhum. Então, dá para selecionar de várias formas. Beleza. Falei S3, CloudFront, Route 53. Além desses, a gente tem aqui, agora acho que a gente só tem mais uma aplicação, talvez que esteja no Code Pipeline, mas essa aqui era a nossa forma antiga de fazer deploys. Então, não vou nem entrar em detalhes com relação ao Code Pipeline agora, porque todo o resto das aplicações está dentro do Elastic Beanstalk. Tá? Então, vamos entrar dentro do Elastic Beanstalk. O Elastic Beanstalk, ele é um orquestrador de máquinas, tá? Então, o que acontece aqui? Temos aqui todos os projetos do MiSalva, tá? Então, todos os projetos que já foram migrados para a AWS, pelo menos. O deploy de todos esses projetos está configurado para toda vez que alguma atualização entra no branch main da aplicação, daí, tipo, seja do front plataforma, seja do front LPs, seja do nosso back-end, seja lá o que for, o GitHub Actions vai rodar os testes unitários, vai rodar os testes de integração, vai rodar testes de lint. Se tudo passar, ele vai mandar um deploy para cá. Daí o deploy daqui vai ser um Docker, um Docker com toda aquela aplicação já compilada, testada e rodando, distribuído na máquina de acordo com as configurações que a máquina que a gente colocar na máquina. Aqui a gente vai estar dizendo, acabou de entrar em ordem aqui uma aplicação. A gente já pode ir para ela, tá? Bom, mas o que a gente vai fazer aqui? Essas máquinas aqui vão estar configuradas. Vou pegar aqui o admin, por exemplo. Aqui vai ter, beleza, todas as versões que rolaram dele. Eu vou pegar aqui as versões de deploys que foram feitas. Então, a primeira etapa aqui. Tá, beleza. Cada deploy que foi feito tá aqui. De vez em quando eu apago alguns mais antigos. Só porque ele tem um limite de deploys que podem estar no histórico. Então, o admin dashboard, o nosso admin lá do MiSalva deu problema depois que foi feito o deploy. A gente pode chegar aqui eu quero implantar essa versão aqui. Essa versão aqui eu sei que tá funcionando. Em 2 minutinhos, vai estar toda a aplicação antiga de novo no ar. Então, é um Docker, todo compilado do projeto no estado que ele estava funcionando antes, vai estar funcionando agora. Tá? Então, o GitHub Actions lá dispara e cria uma imagem, é isso?
Isso, exato. E aí a imagem já vem para cá. Isso, então, mais detalhadamente, o GitHub Actions ele vai gerar uma imagem Docker, subir essa imagem no Elastic Container Registry, aqui na AWS, e quando a gente faz o deploy, a gente manda do Elastic Container Registry, que está aqui, se a gente pegar esse S3 aqui, ele mostra aqui. Ó, ele está dentro dessa URL aqui, do Elastic Container Registry, tá? Então, na verdade, no nosso ECR, tá aqui, essa aqui é a imagem nossa. Se quiser baixar para tua máquina, essa imagem aqui, dessa versão, é só dar um Docker pull, essa imagem aqui, com as credenciais da AWS no console, que tu vai estar rodando o back-end, o admin aqui, como ele foi projetado, tá? Beleza, isso com relação às versões. Além das versões, quando a gente configura essa máquina, a gente vai estar... Ele já direto ele sobe o ambiente aqui, então nessa URL aqui é a mesma URL que já funciona aqui, o admin.pessoal.com. Ele, na verdade, é uma abstração dessa URL, tá? Então, no fim das contas, o Elastic Beanstalk ele já gera uma URL privada dele. Além disso, as configurações. A gente pode configurar todo o parque de máquinas aqui, tá? Então, a gente configura todas as variáveis de ambiente que vão estar nele, a gente configura o tipo de monitoramento que vai ter na instância ali, tipo, ou qual tipo de instância que vai rolar, a capacidade, eu quero aqui, por exemplo, o nosso admin, ele, por padrão, ele tem um autoscale de 1 a 4 máquinas. Então, ele tem uma carga distribuída, todas as máquinas são do tipo T3A Small, ele vai para todas as zonas disponíveis em São Paulo. Se a CPU tiver uma média passar de 80% de limite superior, ele sobe uma máquina. Se ela baixar de 20% de utilização, ele baixa uma máquina. Tá? Então, praticamente basicamente todas as nossas máquinas aqui estão configuradas com esse padrão. De uma a... Oi? Com esse tipo de métrica está sendo o teu autoscale, né? Isso, para quase todas as máquinas é essa métrica aqui. É de 1 a 4 máquinas, ou 1 a 10 máquinas, de um tipo ou dois. Então, às vezes aqui é a T3 micro e a T3 small. Então, tipo, daí ele pega na sequência. Então, isso aqui não faz sentido. Eu teria que tirar essa aqui, a T3 small, e botar ela de novo, porque daí ele vai gerar essas máquinas aqui, e daí se essas aqui não derem conta, então, botou 4 máquinas T3 micro. Não deu certo ainda está em 80%, mais de 80% de processamento, daí ele começa a colocar uma máquina T3 small. Tá? Então, é esse que é o processo que ele faz. Então, para todas as nossas máquinas está configurado ali para CPU de 80 a 20 ali. Então, passou de 80, sobe, baixou de 20, desce uma máquina, sempre de uma em uma máquina, tá? Então, passou de 80%, ele sobe uma máquina, baixou de 20, sobe uma máquina. Uma coisa uma boa prática que às vezes também rola é, passou de 80%, sobe 2 máquinas já direto, já sobe 2, baixou de tanto, baixa uma máquina só. Então ele sempre escala mais rápido do que reduz. É uma possibilidade, a gente não está configurado assim hoje em dia. A nossa configuração é essa que eu falei. Outra coisa, CPU não é necessariamente a melhor métrica para fazer o autoscale. Então, para todas as máquinas, a gente tem que fazer teste de carga. A gente tem que ver, beleza, para esse cenário aqui, essa máquina aqui, porque ela tem muito processamento síncrono, ou porque ela tem muito cache e tal, todas vão se comportar de formas diferentes. Então, ela vai estourar por causa de memória, vai estourar por causa de CPU, vai estourar por causa de entrada e saída de dados. Então a gente vai ter que entender aqui, para cada situação, qual que é a melhor métrica de escalonamento. Foi o que a gente conversou naquele dia, né? O ideal é, nesse momento aí, a gente analisar como é que tá os logs dela, como é que tá as métricas, né, e os logs que elas já geraram para nos dar esse know-how de escolha. Isso aí. É exatamente isso que eu estou
A gente pode pegar aqui, e botar, não, beleza, quer saber? Eu vou botar aqui uma T3 Large 2 aqui. Tipo, funciona, tá? Tipo, eu tenho certeza que não vai precisar fazer nenhum autoscaling aqui com essa máquina. Só que ela vai dar uma conta de 10 mil pra gente no mês só essa máquina, sabe? Então, tipo, então tem um balanceamento aí entre performance e custo também. Então a gente tem que sempre claro. ir metrificando aqui o que faz sentido para a nossa situação, tá? Então, aqui isso com relação à capacidade da máquina. O load balancer aqui, ele vai sempre tem que configurar isso aqui para quando vai criar uma nova máquina, mas ele vai botar ali, essa máquina aqui ela vai rodar com HTTP ou HTTPS, ou com os dois. Se vai rodar com HTTPS, ela vai ter certificado de segurança, a gente tem que dizer qual certificado de segurança que vai ser utilizado, que é o cadeadinho que fica aqui do lado do MiSalvo, tá? Então, ele é uma conexão segura e tal, tá aqui o certificado. Certificado válido e tal. Então, é isso aqui que a gente faz. Ele é renovado automaticamente com a AWS mesmo. Beleza, isso no load balancer. Atualizações, segurança, então, tipo, monitoramento. Sempre que bater um autoscaling, a gente pode botar aqui um e-mail de notificação, tá? Então, tipo, eu estava usando o tech, a gente pode botar aqui o DPO agora, porque daí ele vai mandar para ti e pro Feds. Mas não necessariamente a gente precisa configurar isso aqui, porque a gente não olha muito para o monitoramento da AWS por enquanto. A gente prefere olhar para o monitoramento do New Relic, que ele tem tudo isso aqui já configurado também. Tá? Então ele olha para cada uma dessas máquinas aqui, é instalado dentro dela o New Relic, e a gente consegue ver por lá também. Beleza, então essa aqui é a base do Acho que me instala. Tá? Então aqui a gente tem todos os ambientes, eu falei aqui sobre... Esse aqui é o admin.misalva.com. Esse aqui é um projeto específico para automatização de livros. Então, esse projeto aqui, ele recebe um link do MiSalva e ele gera um livro diagramado. Ele diagrama, pelo menos, as questões divididinhas por página e tal. É um projeto legal. A gente tem alguns BFFs, então são backends intermediários ali, que só uma camada de controller que o front usa para gerenciar os dados. A gente está matando esses dois projetos aqui, tá? Então esses dois projetos estão indo para o nosso backend principal. Esse aqui é o nosso checkout. Eu falei bastante, de todas, deu uma navegada no sal.com, mas não sei isso. /B. Então, eu falei aqui no sal.com e tudo mais. O checkout é um outro projeto ainda, tá? Então, esse aqui é um nosso mais novo projeto de... a gente tem dois projetos novos utilizando o nosso novo design system. Então, esse aqui já é com as bordas arredondadas, já utiliza os componentes do nosso design system, mas a estrutura por baixo é diferente. Então, tanto que ele tem uma sidebar à direita, como se fosse no modo escuro aqui e tal, e todo o resto fica por aqui. Então, se eu for entrar aqui na conta, ele vai estar aqui, escolher para pagar por cartão, por boleto, por Pix e tal. Vou preencher aqui os meus dados e tudo mais. E, no fim das contas, eu vou realizar a compra do MiSalva, tá? Então, se eu estou lá na home, clico para comprar um pacote, eu venho para cá, para esse fluxo de compra, tá? Então, esse aqui é um outro projeto, que é o projeto de checkout. Isso aqui é um projeto específico para... Pode falar? André, independente desses projetos, todos eles estão residentes hoje na Amazon, né? Até os que são WordPress também? Não, os WordPress estão disponíveis no wordpress.com mesmo. Eles são gerenciados, autogerenciados pelo WordPress. Beleza, então o Embedded é um outro projetinho que a gente usa mais para gerenciar os livros. Então a gente tem aqui MiSalva, Enem e vestibulares livros, eu acho. Então a gente tem aqui os livros digitais tem que ter acesso, não tem acesso. Não, tem. Então a gente tem os livros do MiSalva. Então a gente tem uma versão digital dos livros que a gente manda para casa do estudante. Tá? Então tá aqui, é uma biblioteca bonitinha que roda. E essa aplicação que gerencia o livro, ela tá hospedada aqui, que é esse Embedded Content. Além disso, o Front Admin, esse
isso aqui tá redundante, porque a gente tinha 2 projetos, um é no formato antigo, provavelmente é esse aqui, é no formato antigo, que a gente usava o Code Pipeline. Eu acho que esse cara aqui não tá mais sendo utilizado. Se não tiver, a gente pode deletar ele agora. Esse aqui é o front checkout antigo, então a gente tinha, aqui como eu entrei no checkout, deixa eu ver aqui pro checkout, aqui. Não sei se ainda tá ativo esse projeto, mas a nossa antiga forma de checkout era compra, entrada. Tá aqui, esse aqui era o nosso antigo projeto de checkout. Tá? Então, esse antigo projeto de checkout, ele é a mesma coisa que o atual, só que o atual tem um layout mais bonitinho, ele tem mais, agora ele tem forma de colocar mais produtos para vender e tal, ele tem outras funcionalidades. Então, esse aqui é o nosso antigo projeto, não está mais sendo usado, mas a gente não matou ainda a aplicação. Né? Beleza, então temos os 2 checkouts, o checkout novo e o checkout antigo. Temos o projeto das LPs, então aquele barra Enem, barra simulado, barra Enem, barra redação e tudo mais. Todas as landing pages que você usava antes, né? Isso, exato. Então também tem uma versão aqui que essa aqui não foi passada ainda para o novo formato. Esse aqui é o formato antigo, então tá rodando toda vez que a gente faz deploy, quando a gente mescla ali pro main do front LPs, não está vindo pelo Docker, ele está vindo direto pelo Code Pipeline. Em outro momento a gente fala sobre o Code Pipeline aqui, mas a ideia é que a gente mate todos esses caras, tá? Eu acho que só tem isso aqui, mais uns 2 ou 3 aqui, e nem todos eles são úteis mesmo. Eu acho que a gente já migrou alguns, a gente só tem que matar eles agora. Front plataforma, esse aqui é o que está sendo migrado. Front plataforma é o antigo, a plataforma antiga, então lá o console de aula, tudo mais, está dentro desse projeto. Isso aqui é a plataforma MS, que eu falei aqui sobre todo o MiSalva. Além do MiSalva, a gente tem a plataforma MS. Né? Então, a plataforma MS é o MiSalva antigo. Tá? Ele é um MiSalva antigo, só que com possibilidade de a gente colocar a cara de uma escola. Por exemplo, a gente está aqui com sua escola, a gente pode ter aqui não vou botar nome de escola, eu vou botar o treinamento externo. Treinamento interno. Não, barra entrada. Então, esse aqui é o treinamento interno, que a gente já migrou, quando eu na semana passada, a gente já estava migrando esses caras aqui para o novo Design System, para o novo MiSalva, mas esse cara aqui é a antiga plataforma de treinamentos nossa. Então, agora eu entrei no plataforma MS aqui, no painel da plataforma MS, como treinamento interno. Eu poderia ter entrado aqui como sua escola. Daí o meu painel já muda. Então eu tenho outras coisas aqui no meu painel. Mas no fim das contas são as mesmas funcionalidades que os nossos estudantes têm no MiSalva, eles têm por aqui. Então aqui vai ter o barra matérias e tal. Esse aqui é o matérias antigo nosso. Então isso aqui é totalmente equivalente a esse aqui, MiSalva. O conteúdo atual, né? Barra matérias. Ele é totalmente equivalente a essa página aqui, tá? Então essa página aqui e essa aqui são a mesma. Isso aqui era utilizando o design system antigo e tal, com a sidebar e tudo mais. Então o projeto de plataforma ele ainda tem esses recursos, mas a gente desativou isso para os estudantes mais novos. Então tá nesse layout novo, tá? Então o plataforma MS ele é só uma versão do MiSalva antigo com a cara da plataforma. Então a gente muda a cor, a gente muda o logo, a gente muda o painel da pessoa. De resto, é tudo igual, tá? Beleza, então, no fim das contas, ele é um fork do mesmo projeto do front de plataforma antigo, tá? Então, ele é muito parecido com o projeto antigo, porque ele é literalmente um fork dele. Esse aqui é o projeto novo, a gente tem que só dar uma limpada nesse projeto aqui, entender quais são tão válidos, quais que a gente já pode deletar aqui. FrontNext, esse cara aqui a gente criou antes da gente passar as coisas para o CloudFront, a gente estava botando nesse projeto aqui, para esse projeto aqui que estava fazendo o papel do CloudFront. Depois que a gente migrou para a AWS, a gente matou esse projeto aqui, né? Desse que a gente já pode matar. Ele ainda faz um papel
um papel ali como fallback na última instância. Então, eu vou mostrar agora, daqui a pouco, o CloudFront. Tu vai ver que esse cara aqui é o último cara do CloudFront. Então, caso o CloudFront não saiba para onde mandar, ele manda para esse cara aqui, e esse cara aqui se vira para fazer o redirecionamento que... Entendi. Beleza, daí a gente tem o gabarito, então, outro micro front-end aqui nosso. Sair aqui. A gente tem aqui o /gabarito, /2021 aqui. Então, /gabarito, /2021, ou 2022 e tal, não, 2022 não tem 2020 acho que tem. Tá, então, o /gabarito, alguma coisa, ele vai para uma outra, para um outro front nosso, tá? Então, esse é um outro projeto de front-end, onde lá no dia do vestibular, do vestibular do Enem, da prova do Enem, a gente preenche aqui todo o gabarito da prova tão rápido quanto a gente conseguir. Então, cara, é uma correria muito, muito massa, é um dia muito massa. Nossa, onde, tipo, vai um monte de professor fazer a prova, volta com as respostas que eles fizeram ao longo da prova, a gente vai resolvendo ao vivo com os estudantes e tal, fica uma live ali até o fim do dia ali, até a gente vencer todas as questões e tal. E a gente vai preenchendo todas elas assim que a gente pode, e todos os concorrentes vão fazendo a mesma coisa. Então, fica uma loucura o dia, tá? Mas essa é a aplicação. Então, o front... É um dia animado. E o front, esse é o front gabarito, e a gente também tem uma APIzinha ali, um BFF, para os aplicativos. Então, sempre que acessa ali, ou o Me Salva, o aplicativo do Me Salva, para o Enem, ou o aplicativo do Me Salva Questões, ele acessa essa APIzinha aqui, que é uma API de aplicativos. Então, a gente até deixa ela meio pública aqui, a API... tudo aqui. Tem uma documentaçãozinha dela e tal, se quiser acessar aqui, por exemplo, a home do aplicativo de questões, ou do aplicativo do Enem, vou acessar aqui o aplicativo de questões, tá? Então, acessar o aplicativo de questões. Peraí. Aqui, logar com o Google. Tá aqui a home do aplicativo de questões. Se eu chegar aqui, não, é contents, exercícios, tá aqui. Tá aqui tudo que precisa. Os exercícios essenciais, que é o primeiro link, e depois o matemáticas. Exercícios essenciais e matemática. Então, isso aqui é a API que faz a navegação dos aplicativos. Todas as nossas APIs elas são parecidas com isso aqui, a maioria delas ela tem uma autenticação um pouco mais restrita. Então, se a gente chegar aqui em api.misal.com, é a nossa API do back-end, mas ela é bloqueada, ninguém consegue acessar nada. Mesmo que eu tenha aqui um endpoint que eu sei que existe, por exemplo, sei lá, Permalinks ou Education Segment. Esse aqui é público. Se eu pegar aqui Permalink, Contents, aqui... Bom, por exemplo, ele não deixa de pegar, porque ele vai dizer aqui a mensagem padrão, que ajuste seu horário e tal, porque, na verdade, a gente não está autenticado. Então, para fazer uma requisição autenticada no Me Salva, a gente utiliza o protocolo HMAC. Então, o front tem uma chave que é a mesma chave do back, mas até aí não é suficiente. Então, o que o front vai fazer? O front vai fazer uma requisição usando essa chave, vai usar a URL que ele tá chamando, ele vai utilizar os query parameters que estiverem sendo passados, a data e hora atual, e o usuário que está fazendo a requisição, se o cara estiver logado. Se o cara não estiver logado, mesmo que o cara não esteja logado, a gente manda todas as outras informações. E daí o back vai desencriptar essa informação, e daí aceita como autorizada ou não. Isso evita que qualquer pessoa faça a mesma requisição daqui 5 minutos e não funcione. Não funciona se tu repetir. Se tu pegar a requisição e repetir ela daqui 5 minutos, já não funciona. Se tu pegar a requisição, modificar ela e já enviar de novo, não funciona também, porque não bate as coisas. Então, a gente ser invadido é muito, 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 muito difícil. Então, claro que não dá para dizer, é impossível hackear, porque ninguém está protegido 100%, até a NASA sofre invasão, mas a gente tenta chegar o mais próximo de
da perfeição de segurança, e daí isso aqui nos deixa bem tranquilos para ver aqueles e-mails ali dos caras, não, achei uma brecha de segurança. Não achou, não. Eu tenho certeza que não. Deixa falando sozinho ali. Não, a gente vê o que é. Normalmente é algum arquivo que alguém colocou no S3, ou ele viu ali, não, o S3 está aberto, vocês estão com o negócio de vocês tudo aberto. Não, aquele S3 ali é aberto porque ele não tem porra nenhuma mesmo. Então, não tem nada que importa. Então, esse tipo de coisa. Beleza. Então, acho que, cara, falei sobre todas as plataformas, mas não ficou aqui o nosso back-end, tá? O nosso back-end, esse api.missal.com, ele não tá aqui, porque a gente não migrou ele ainda, e ele é o que mais vai entregar valor pra gente migrar, porque ele é caro pra caramba, tá? Então, e ele tá no Heroku. Então, vamos falar sobre o Heroku, tá? Então, Heroku, dashboard.heroku. Antes da gente migrar tudo para a AWS, todos esses projetos aqui, todos eles estavam no Heroku, tá? Todos eles estavam aqui. Então, aqui eles ainda estão aqui, mas eles estão na versão free deles. Aqui é uma versão muito barata, tá? Mas por que eles estavam aqui? Porque o Heroku, ele faz toda a gestão de auto-scaling, tudo que a gente configurou ali no Elastic Beanstalk, ele já faz por padrão. Caso caia a instância, ele restarta sozinho. Eu quero botar a gente teve problema na terça-feira, porque o Redis tinha quebrado. Na hora, eu cheguei ali, botei um outro plugin de Redis, cheguei por exemplo, se eu quiser botar aqui no front plataforma, eu quiser colocar um Redis, é só chegar aqui nesse projeto, Resources, eu quero procurar aqui uma aplicação de Redis. Tem várias aplicações de Redis para eu colocar. Eu só coloco uma aqui, escolho quanto que eu quero pagar por ela, se seja free, é só colocar ela, vai ter 30 MB de espaço para mim, já livre. Ok. Só adiciono ela ali e ele já vai automaticamente fazer o link entre elas e criar uma variável de ambiente para mim. Se for uma variável que eu já estou usando no meu projeto, está resolvido. Tá? Então foi muito simples eu resolver o problema do Redis na terça-feira ali. Eu estava no aeroporto, tanto que eu resolvi ela no aeroporto ali, a galera me ligou, pera, já resolvo aqui na hora, abriu o PC e resolvi só fazendo isso aqui, adicionando um plugin e trocando variável de ambiente, só isso. Então ele é muito bom, de fato. Pode falar. Que inclusive serve até para a gente fazer um teste, né? Só a nível de conhecimento mesmo, a gente fazer isso, um teste de virada. Antes da virada, fazer um teste desse aí, de fazer uma mudança de plugin rapidamente no AWS, né? Sim. E daí, tipo, coisas que existem dentro dos projetos. Por exemplo, esse aqui, acho que ele não está com o pipeline ativado. Ou ele tá até com o pipeline ativado, só não tem nenhum GitHub aberto. Não tem não. Não tá não. Deixa eu pegar aqui o front LPs. LPs ele tá. Não tá. Tá, eu sei porque ele não tá mais ativado, porque caiu a conexão do GitHub mês retrasado e tal, daí a gente não ativou de novo. Deixa eu pegar aqui, vou ativar só para tu ver o que acontece. Front, plataforma. A ideia é que a gente ative isso aqui em todos os nossos projetos. Ou melhor, faça uma versão disso lá na AWS. Tá? Então eu vou ativar aqui o Review Apps. Estreou por 2 dias. Beleza. Então, tá aqui. Então, toda vez que alguém criar um novo pull request no projeto do front de plataforma, ele automaticamente cria uma máquina para a gente. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. Aqui, deixa eu pegar o terminal. CD front platform. Tá? Então, git checkout develop, git pull. Vou git branch, vou criar um novo branch aqui. Branch econômico, acho que eu quero. Git checkout. Feature test
Git flow. Então, vou aqui dar um touch. Não. Pronto, criei um arquivo, git commit, com a mensagem teste. Um cara bem simplão, para mostrar o fluxo. Então, beleza, criei um novo branch lá no GitHub. Daí agora, se eu for aqui no GitHub, front platform, aqui, eu vou criar um pull request. Por padrão, ele vai criar aqui uma nova máquina. Ele já fez isso na sequência sozinho. Normalmente ele faz sozinho, vamos ver. Aqui ele está dizendo, tu quer criar, mas ele cria sozinho. Vamos ver. Ele já visualizou ela, deixou ela aqui, mas ele provavelmente vai criar a máquina para a gente na sequência. Vamos ver. This branch is not deployed. Bom, hoje, daqui a pouco, vamos continuar conversando, daqui a pouco ele deve criar essa máquina aqui. Mas, basicamente, o que ele faz aqui é criar uma nova máquina, tá? Então, isso aqui é o pipeline, tá? Isso aqui é as máquinas. Cada uma dessas aqui são as máquinas, isso aqui não criou as máquinas ainda. Aqui são duas máquinas. Aqui é uma máquina de QA e uma máquina de produção. Então, essas aqui têm suas próprias variáveis de ambiente. Então, aqui eu tenho variável de ambiente de QA. Então, ela acessa uma API de QA, então uma API de homologação, com dados fictícios e sem nenhum dado atualizado com os estudantes, enquanto a versão de produção aqui, ou a versão beta, ela utiliza como variável de ambiente aqui as variáveis de produção mesmo. Então, acessa a API de produção com os usuários reais, se me cadastrar agora no Salva, ele já acaba acessando e assim por diante. Tá? Então, deixa eu entrar no pipeline de novo, vamos ver se ele criou. Bom, por algum motivo ele não tá criando automaticamente aqui, porque normalmente ele cria na hora. Como eu acabei de criar aqui, configurar o pipeline, não sei se faltou alguma coisinha. Mas aqui ele basicamente vai criar uma máquina, vou mandar ele criar outra aqui para ver se... Aí ele já cria a máquina. Isso. Deployando aquele código que você fez lá no pull. Exatamente, só o código desse branch aqui. Tá? Então ele vai criar um código, uma máquina só com o código daquele branch. E dá para a gente escolher o padrão de nome dessa máquina. Ela não está bem configurado o pipeline. Aqui eu posso dizer, eu quero que fique aqui só com o identificador mais nome de PR, front platform, mais o nome do PR. Tá? Então, agora, se eu chegar aqui, o ID do PR. Deixa eu pegar aqui, pipeline. Deixa eu matar esse pipeline aqui. Porque ele criou com um nome feio. Aqui, um nome não intuitivo. Então, se eu chegar aqui de novo, no front platform. Se eu mandar criar aqui. Agora ele deve estar. Como eu deletei ele, eu acho que ele vai ficar no meio do processo aí de deletar. Aqui, vamos ver se agora vai. Com o nome certo. Preparando. Aqui, front, plataforma, PR, número tal. Então, tanto que a gente tinha aqui como padrão nos nossos PRs já botar o nome do link que ia criar. Porque, no fim das contas, ele cria uma máquina e ele vai criar um link dessa máquina baseado nesse nome. Então, ele vai criar aqui o front plataforma, traço PR, traço o número do PR que está no GitHub, .heroku.com. Então, é muito simples de alguém criar uma nova versão do Me Salva e já testar essa versão numa URL pública. Né? Então, é muito fácil de mandar isso para homologação, para dizer para alguém, Dalanha, testa aí a funcionalidade tal antes de eu mesclar ela. Né? Beleza. Então, o que ajuda. Então, agradece esse tipo de coisa. Então, tipo, tem esse
tem esse recurso no Heroku, não está bem configurado nitidamente. Além disso, a gente tem todas as funcionalidades lá no nosso back-end. Salve API. O nosso back-end ele também tem o pipeline dele, mas ele não utiliza o Git Flow por completo. Daí nele está atrelado aqui o Algolia, que é um Elasticsearch, também atrelado a ele, mas mais gerenciável. Ele tem aqui uma rotina de backup do banco. Ele tem o próprio banco de dados, né? Esse aqui é o banco de dados atrelado a ele via plugin. Um gerenciador de cache com cache. Um gerenciador de um banco Redis aqui, mais volátil. O New Relic, o nosso New Relic base. Então, todo o Me Salvo, mesmo as outras aplicações, estão baseadas nesse New Relic aqui do back-end. E o gerenciador de e-mails. Então, tudo isso aqui está via plugin no Heroku. O Heroku, ele está aqui com 3 máquinas, com 3 clusters rodando, tá? Então, o que importa é esse aqui, tá? Os outros a gente fala outra hora, do clock e do worker. Eu fiz até uma tech talk sobre isso, dá para ela depois. Mas aqui é onde está o cluster do back-end. Tem agora, por exemplo, rodando 2 máquinas. Cada máquina custa $500 por mês, tá? Então, o back-end é o nosso mais caro. Daí ele está com o auto-scaling configurado aqui de 1 até 10 máquinas. Tá? Então, tipo, num horário de pico ali, que tem um monte de gente acessando o Me Salva, ou o Me Salva tá lento por algum motivo, deu um problema de conexão no banco ali, começou a ficar lento, começa a escalar isso aqui, começa aí, e vai aumentando as máquinas. Então, isso aqui é a nossa coisa mais cara que tem, e a gente, cara, tipo, o Heroku, ele nos limita em várias coisas. Não dá pra gente fazer um auto-scaling de tipo de máquina. Então, o que a gente fez lá no outro, que tinha a T2 micro, T2 small, T2 medium, esse aqui é só medium para cima. E daí, tipo, só medium, na verdade. Ele só fica na medium. E deu, na medium. Então, tu não consegue trocar o tipo de instância no autoscale. Daí tu não consegue... aí onde é fiável para eles, né? E daí, por exemplo, a gente não tem nenhum fluxo entre meia-noite e 6 da manhã. Tá? Tipo, cara, entre a meia-noite e as 8 horas da manhã é ridículo o consumo do Me Salva. Então, faz muito sentido a gente botar uma máquina micro ali para rodar. Ela resolve todos os nossos problemas. Uma máquina micro resolve todos os nossos problemas da meia-noite às 6 da manhã. Sabe? Todos os nossos problemas. Tranquilo. Então, tipo, esse tipo de coisa que a gente quer fazer botando para a AWS. Conseguir gerenciar ali máquinas leves e um outro scale melhor também ao longo do tempo. André, nesse caso aí, vai ser de extrema necessidade que a gente se reúna, né, com a gente da AWS. Sim. Você e o André, o Fred, enfim. Justamente para a gente demonstrar qual é o nosso cenário atual. Que é que a AWS... Eles já estão bem cientes, tá? A gente já conversou bastante com eles com relação ao cenário atual e tal. Eles nos ajudaram a criar essa rotina de deploy aqui e tal, com o Elastic Beanstalk. Então, eles estão bem cientes, eu tenho que te linkar com eles agora ali. Eu vou te linkar tanto com eles, quanto eu vou te linkar também com o time de SRE do Arcotec. Então, tu vai ter ali mais uns 8 colegas aí para trocar conhecimento com relação a SRE. Então, vai ser bem bom. Cara, até pegar um conhecimento andando assim, dá uma apta, poxa, com certeza. Melhor do que começar do zero. Com certeza. Ô, André, rapidamente, vocês já estudaram a questão de Lambda? Sim, a gente fez até um treinamento de Lambda com eles, já no passado aí. Mas a gente não vê nenhuma aplicação direta agora com Lambda, mas no futuro a gente tem que primeiro, para fazer sentido Lambda para a gente tem que quebrar o nosso back-end em micro front-ends, em microserviços. Depois que o nosso back-end virar microserviços, daí a gente pode conversar sobre ter serviços pequenos em lambdas e tal, daí sim. Aí é onde realmente faz a diferença no boleto final. Uhum. Cara, assim,
É muita coisa para se fazer, muita coisa, mas é tudo uma coisa que a gente fica como coçando para começar. E, cara, vai ser prazeroso demais, né? Com certeza temos muito o que fazer, muito o que aprender. E, assim, André, o teu conhecimento, a tua visão do negócio adianta muito para a gente que é tech, né? Que está no grupo aí, no time, e vai fazer a diferença, né? E Show, vamos lá, show. cara. Agradeço demais aí pela conversa sobre a estrutura, muito boa, e é botar para frente. Agora, uma pergunta, você vai me direcionar um usuário com o mesalva.com ou eu peço para entrar na tua estrutura com o meu usuário nativo que eu já tenho da AWS? Eu vou te mandar aqui pro domisalva.com ali, direitinho, um SSO que nem esse que eu entrei, vai ser um para ti também. Tá. Top. Acho que a última coisa que faltou aqui é falar sobre a centralização das variáveis de ambiente. Agora, se eu chegar aqui, eu vou chegar aqui num projeto que já está com as variáveis de ambiente migradas, eu acho que esse aqui deve estar, deixa eu ver. As variáveis, elas tanto podem vir a nível de Docker, né, já embutido, como eles podem ser também declaradas por aí. Então, é o que eu vou... os pontos que eu vou te mostrar agora, como é que elas estão. Deixa eu ver aqui só se tá certinho. Tá certinho. Eu só não queria abrir na tela, já que eu tô gravando. Tá, então aqui, esse cara aqui, por exemplo, por exemplo, todas as variáveis de ambiente que tem nele, elas estão sendo chamadas do nosso SSM, tá? Então, o projeto em si, isso aqui é a configuração da máquina, tá? A gente está dizendo que a máquina vai ter a variável de ambiente X. Opa, mas não tem nenhum valor nessa variável. Se a gente quiser botar isso aqui, variável tal tem valor de tal, a gente estaria criando uma variável dentro da máquina que tivesse esse valor aqui. Mas, como a gente está usando esse formato aqui, a gente está pegando todas essas variáveis de um único lugar. Ou seja, a nossa chave de HMAC, por exemplo, HMAC, aqui, ó. A nossa chave de HMAC, por exemplo, é a mesma chave que o backend usa. É a mesma chave que o admin usa e que o front usa. Então, tudo isso está centralizado em um lugar só. Tá? Então, tudo isso está dentro do SSM aqui da AWS. Então, é no Parameter Store. Aqui. Então, todas as variáveis de ambiente que estão em todos os nossos projetos estão listadas aqui. Tá? Todas. Tá? Então, sempre que a gente quer botar uma variável de ambiente em alguma máquina, é só a gente botar naquele padrão ali, resolve, SSM e o nome da variável, ou nos nossos deploys hoje em dia, o que a gente faz é baixa do SSM todas as variáveis de ambiente que aquele projeto está usando, bota no arquivinho dentro do Docker e já está resolvido. Tá? Então, isso já funciona também. Então, temos rotina dentro do nosso deploy, a gente tem uma rotina para baixar daqui do SSM as variáveis de ambiente que se quer. Então, já foi até discutido, então, né? Que esse é o padrão aí da Misalva, nesse caso. Isso. Mas, cara, a gente está ainda flexível para conseguir modificar essa estrutura e tal. Essa aqui é o que a gente achou melhor, por enquanto, conversando ali com o time da AWS. A gente já viu alguns problemas com relação a isso. Por exemplo, se eu faço 2 deploys muito, muito rapidamente, então se eu faço um deploy e depois faço um outro, o segundo ele vai ser bloqueado. O segundo ele não vai nem tentar fazer o segundo, porque ele vai dizer que a máquina, o Elastic Beanstalk está ocupado e daí ele não pode fazer. Então, tipo, tá, isso pode ser um problema pra gente e tal. O rollback, ele é lento, mas na verdade... Não é tão imediato, né? Não é que o rollback é lento, é que a gente está acostumado com o rollback do Heroku, que é instantâneo. Então, tipo, se eu chegar aqui no Heroku, subiu algum código que cagou alguma coisinha lá no back-end. Se eu clicar aqui, em 10 segundos no máximo, tá no ar a versão antiga. Mesmo que eu pegar aqui, uma versão de 2 meses atrás, rollback, 10 segundinhos, tá a versão no ar. Tá? É muito bom o rollback do Heroku. O da AWS é uns 2 minutos. Então, tipo, daí, tipo,
2 minutos não é tanta coisa. Mas, tipo, cara, tem 1000 pessoas online. Comparado a 10 segundos. E tem 1000 pessoas online, sem conseguir acessar nada. 2 minutos ali, a galera tá loucamente recarregando a página e chamando no chat ali, não conseguiu estudar. Cara, o foda ali, o time de sucesso do aluno, horrores. Por exemplo, falando isso, vamos ver o Analytics, tá? Então, o nosso Analytics seria assim, super interessante a gente sentar e conversar bem, como a gente diz aqui no Nordeste, falar bem baixo no ouvido da AWS para saber qual é a solução. E com certeza eles devem ter alguma solução para isso. Sim. Não, eu tentei conversar. Eu vou te linkar com eles, a gente vai começando a conversar sobre essas coisas e tal, mas, por exemplo, agora temos aqui 1.500 pessoas online que, ou pelo menos, estavam nos últimos 30 minutos. Vamos ver quantos tem em tempo real. 1.500 pessoas, tá? A gente tem 1.500 pessoas ali online agora. Imagina, o site cai agora. Essa galera tá estudando loucamente pro vestibular e tal. Daí, tipo, tu tira o site dela, nossa, ela fica um putaco pra gente. Então isso são 2 problemas que a gente já viu no Elastic Beanstalk, que aí, tipo, o tempo pro rollback e esses deploys muito rápidos, que ele dá uma travada. Mas, de resto, cara, ele tem uma estabilidade melhor do que o Heroku. Então, o Heroku deu umas caídas em alguns tempos que foram bem mais prejudiciais. Com relação à escalabilidade, ele escala melhor. Então, tipo, a gente consegue ter uma flexibilidade muito maior sobre quais máquinas a gente vai colocar e tudo mais. Então, cara, tipo, a gente tá feliz com esse formato, mesmo sabendo que ele pode melhorar. Com certeza, com certeza. Eu vejo aí exatamente essas possibilidades de escalonamento, né, que é o que torna a coisa realmente muito, muito célere e, ao mesmo tempo, muito barata. Então, sim, é uma questão de se adequar. Né? E é isso, cara. André, show. Eu deixo a palavra contigo aí, porque você realmente manja muito da coisa e é satisfatório falar com quem tem tanta compreensão do assunto aí. Show. Então, cara, esse foi o overview aí de toda a nossa plataforma. Eu sei que é coisa pra caramba para absorver e tal. Eu vou subir esse código, esse vídeo no YouTube ali, eu vou deixar isso gravadinho pra gente poder utilizar nos nossos treinamentos. Então, quando chegar mais gente para o time de SRE também, a gente vai ter aí todo esse overview do que rolou também. E se tiver mais dúvida, claro, sabe que sempre pode me chamar e tudo mais, que a gente vai tirando essas dúvidas. E agradeço para quem ficou aqui assistindo o vídeo até agora. Se não tenho certeza se esse vídeo vai publicamente para o YouTube ou se ele vai privado, mas se for publicamente, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, porque a gente sempre tem conteúdo por aqui. Isso aí, forte abraço. É isso aí. Me salva top.